Eu sei que a Andrea. Ô, Andrea, você conseguiu fazer alguma coisa da lista nova? Da lista que só tinha 3 exercícios? E. Ah, foi de boa então. Qual que você não conseguiu? Kelly, Gabriel e Alan, vocês conseguiram fazer a lista? Como que vocês estão em relação a isso? Responde aqui no chat. E, Andrea, fala o seu nome certo. Se eu pronuncio seu nome certo. Mas, beleza. Ah, beleza. Eu vou passar as duas primeiras rapidinho, porque o Gabriel e o Alan não fez. Acho que não sei se o Alan fez ou não, porque ele não chegou a mandar nada. E, opa, tá respondendo. Beleza, eu vou passar os três agora rapidito. Rapidinho não, vou explicar. E depois eu vou pro outro slide lá, que eu cheguei a comentar que se vocês não conseguissem era pra falar. Eu tô sem a segunda tela e não tô com o meu celular tá carregando. Se vocês não estiverem conseguindo ver alguma coisa ou fizer algum comentário no chat, pode abrir o microfone e falar que fica mais fácil pra mim, tá? Beleza. Então, tá todo mundo vendo o slide? Boa, sim. Então, bora lá. Vamos começar pelo um rapidinho, pro Gabriel e pro Alan. Ele fala sobre um calorímetro ideal, onde é colocado 300 gramas de água a 8 graus Celsius e 50 gramas de ferro a 110. Então, sabendo que o equilíbrio térmico ocorre a 10 graus Celsius, determina o calor específico sensível do ferro. Então, galera, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que eu vou ter um calorímetro ideal, que o calorímetro é um recipiente onde você coloca o que você quer medir, e ele é isolado termicamente para não perder calor para fora, tá? Então, basicamente, ele usa esse calorímetro para medir o calor específico sensível do ferro. Então, a primeira informação é que ele coloca 300 gramas de água a uma temperatura de 8 graus Celsius. Tem um caminhão passando, não sei se vocês estão ouvindo. E segundo, depois disso, ele pega um pedaço de ferro. Eu vi que tem notificação, mas eu não sei o que é. Depois eu olho. Tem uma massa de ferro e colocou 50 gramas de ferro, tá? E o ferro estava bem quente a 110 graus Celsius. E passou um tempo, os dois estavam juntos, chegou a condição de equilíbrio a 10 graus Celsius. Então a gente sabe que a água foi de 8 para 10, ela aumentou sua temperatura, então o calor tem que ser tem que ser positivo, lembra lá? Se ele aumenta a temperatura, calor positivo. Já o ferro diminuiu a temperatura. Se o ferro diminuiu a temperatura, o calor tem que ser negativo, porque ele cedeu o calor, tá? E aqui ele quer saber qual que é o calor específico sensível do ferro. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que a água não mudou de fase. Ela não foi a 0 graus Celsius nem a 100 graus Celsius. Então, que forma que eu vou usar? Eu vou usar o quimacete, o famoso quimacete, que é para quando não tem mudança de fase. Então, eu sei que o meu calor da água é a massa, que é 300 gramas, vezes calor específico da água, é 1 quilocaloria por grama grau Celsius, que está aqui no exercício, e a variação de temperatura é temperatura final, 10 graus Celsius, menos temperatura inicial, 8 graus Celsius. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Roger é foda. Vamos voltar aqui. Então aqui eu tenho variação de temperatura. Eu não vou fazer essa conta porque eu já vou fazer ela depois para facilitar, para ganhar tempo, tá? Agora a gente vai para o lado do ferro. O ferro a gente percebe que não tem mudança de fase também. Ele só muda a sua temperatura. Então eu vou usar de novo o quimacete, só que para o ferro. Então o calor do ferro é a massa que ele tem, então ele colocou 50 gramas. O calor específico é justamente o que eu quero saber e a variação de temperatura. Galera, qual que é a temperatura final? A temperatura de final é a temperatura de equilíbrio, 10 graus Celsius. E a temperatura inicial é a temperatura que ele começa o processo, então ele começou a passar calor a 110 graus Celsius. Então, como eu estou no calorímetro,
O que acontece quando eles estão em contato e é isolado termicamente em volta? Todo o calor que o ferro dá, a água recebe. Então, isso a gente escreve na forma matemática como uma equação. Todo o calor recebido pela água é igual ao calor cedido pelo ferro, que tem que dar zero, ele não perde calor para o ambiente. Então, o que um ganha, o outro perde, tá? Então, aqui eu igualei as duas equaçõezinhas. Aqui, a primeira parte é da água e a segunda parte é do ferro. Então, note que o ferro tem uma variação negativa de temperatura. Então, aqui esse sinal de menos vem aqui para fora. Só que para resolver, eu vou passar essa parte da equação para o outro lado, invertendo o sinal. Então, o 100 fica positivo porque eu passei todo esse termo para o outro lado. Então, se ele estava menos aqui por causa do 100, ele vai estar mais do outro lado, tá? Então aqui eu tenho essa equaçãozinha onde minha única incógnita é o calor específico. Eu vou cortar os zeros ali, então fica 50 vezes calor específico do ferro é igual a 6 praticamente. Então aqui eu só coloquei de um jeito mais bonitinho. Se eu fizer essa conta, eu tenho que o calor específico do ferro é 0,12 caloria por grama Gauss Celsius. Para fazer de cabeça isso, é só a gente fazer 6 dividido por 5. 6 dividido por 5 é 1,2. Só que não é 5, é 50. Eu tenho que diminuir uma casa decimal. Se era 1,2, eu diminuo uma casa decimal, vai para 0,12. Ficou claro? O pessoal que não tinha feito aí, Gabriel e Alan? E Kelly e André, se quiserem falar de alguma coisa também, tipo, pode comentar se achou fácil, difícil. Mas bora lá para a próxima, então. O 2 é, mas a da outra lista é igual essa, você vai ver que é bem parecida, assim. Vamos para 2. O aquecimento de uma amostra M de água na fase sólida a menos 20 graus Celsius para a fase líquida a 20 graus Celsius é demonstrado seguindo o gráfico. Então, eu tenho uma amostra de água com massa M qualquer, que ela vai de menos 20 a 0 graus Celsius e ela recebeu 500 quilogramas, que é calorias, quilogramas não, calorias, desculpa. Depois ela recebe calor para virar de gelo a 0 graus Celsius até água líquida a 0 graus Celsius. Então, para isso, ele recebeu 400 calorias, porque é 450 menos 500 calorias, tá? E depois, para ir até 20, ele recebeu mais 1.000 calorias para chegar até água a 20 graus Celsius. Então, note aqui que eu tenho gelo, aqui eu tenho gelo a 0 graus Celsius, aqui eu tenho mistura de água e gelo em toda essa linha, aqui eu tenho água a 0 graus Celsius, depois que eu tenho toda a água a 0 graus Celsius, eu posso começar a aumentar a temperatura dela. Então, o que ele me fala é que, sendo o calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama, calcula a M em massa. Então, galera, a primeira sacada desse exercício é que se ele me deu o calor latente de fusão, eu tenho que pegar o processo que usa calor latente de fusão. E aí, aonde acontece o processo de mudança de fase? Onde acontece a fusão? É entre o ponto 500 e 400. Então, é isso que eu vou usar. E se nós temos mudança de fase, que fórmula que eu vou usar? Eu vou usar o que mole, porque eu tenho mudança de fase é que mole. Então, vamos lá. Qual que é o calor que a amostra de água, a amostra de gelo recebeu? É 450 menos 500, porque é o tamanho dessa reta aqui, é igual a massa, que eu quero saber, vezes calor latente de fusão, que é 80 que ele me deu no exercício. Vou fazer essa conta aqui. 450 menos 500 dá 400 calorias, igual a massa vezes 80. Eu posso cortar um zero com outro zero, dá 400 dividido por 8. Se a gente pensar, 40 dividido por 8 é 5. Então, sobra um zero, a massa é 50. Então, 40 dividido por 8 é 5, mais um zero, 50. Então, a massa de gelo ou de água que a gente está tratando aqui é de 50 gramas. Bem simples esse também, né? Ficou claro? Eu peguei leve, eu tava legal. Tava pensando em como eu sofro como aluna e eu falei, não, vou ser legal, pô. Alan, foi de boa? Ô, Luana, apareceu? Chegou em qual parte? Eu já tinha começado dois?
Conseguiu entender? O que que eu faço de novo? Beleza, me chama no WhatsApp qualquer coisa que eu te mando um áudio, ou também tem o YouTube, mas pode me chamar no WhatsApp. Bora pro terceiro, que foi onde a galera teve mais dúvidas, assim. É, ele você tem que dar uma pensadinha, assim, tá? Então vamos lá. Uma pedra de gelo de 20 gramas de massa, inicialmente a menos 10 graus Celsius, recebeu 2.700 calorias. Determine a temperatura atingida, sabendo que essa energia foi totalmente aproveitada pelo sistema. Então, galera, primeiro que a gente tem que pensar que a gente tem gelo, tá? Se a gente tem gelo a uma temperatura de menos graus Celsius, ele recebe calor. E como ele fala que essa energia foi totalmente aproveitada pelo sistema, todo esse 2.700 calorias foi usado para acontecer alguma coisa com o gelo. Então, com isso, a gente começa a pensar: o que, que pode ter acontecido depois de receber calor? Então, o que acontece com o gelo? Primeira coisa, o gelo recebe calor e ele vai chegar até 0 graus Celsius em gelo. Então, ele segue gelo até 0 graus Celsius. Tá bom, depois que acontece isso, ele está a 0 graus Celsius com gelo, o que, que pode acontecer? Todo o gelo vai virar água em 0 graus Celsius. Então ele vai ter todo o processo de mudança de fase, onde vai ter gelo e água, gelo e água, gelo e água, gelo e água, até toda a água estar em 0 graus Celsius. Depois que toda a água está em 0 graus Celsius, o que vai acontecer? Ele vai receber calor até a água chegar a 100 graus Celsius, que é a temperatura de evaporação. Quando a água está 0 graus Celsius, o que, que pode acontecer? Toda a água vai virar vapor em 100 graus Celsius, ou seja, vai ter aquela mudança de fase de novo. Então eu tenho água a 100 graus Celsius, vai ter água, vapor, água, vapor, água, vapor, água, vapor, até todo vapor estar a 100 graus Celsius. Então, quando tem processo de mudança de fase, não tem variação de temperatura. Quando não tenho mudança de fase, eu aumento a temperatura. E com isso, depois que toda a água vira vapor, eu pensei que tinha mais uma frase aqui, mas eu não coloquei, você pode aquecer o vapor para mais de 100 graus Celsius, tá? Não vai acontecer mais nada depois, assim, só depois de temperatura supercrítica, mas isso a gente vai ver em outras aulas, assim. Aqui, hoje, a gente vai parar o que acontece com a água depois de 100 graus Celsius. Então, a gente tem que ver aonde que esses 2.700 calorias para nessa ordem. Então, será que 2.700 calorias é suficiente para o gelo ficar a 0 graus Celsius? Ou será que ela é suficiente para mudar toda a fase? Ou só mudar uma parte da fase? Ah, será que essa quantidade de calor é suficiente para ela mudar de fase e aumentar a temperatura? Será que esse calor é suficiente para ele chegar a 100 graus Celsius e mudar de fase ainda? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai calcular a quantidade de calor para todas as etapas até chegar no ponto que falta calor. Aí quando falta calor, você sabe onde que vai estar. Então, o primeiro a gente calcula a etapa 1, que é o gelo, pegar gelo a menos 10 até 0 graus Celsius. Se eu tenho mudança de temperatura, eu tenho que macete. Então, vamos calcular. A massa de gelo é 20 gramas, o calor específico do gelo, ele deu no exercício aqui 0,5, e a variação de temperatura, temperatura final 0 graus Celsius, mais a temperatura inicial, que é 10. Então, a gente vai fazer a continha, 20 vezes 0,5 é 10, é sempre metade, tá? Multiplicar por 0,5, mesma coisa, dividir por 2. Então, 20 vezes 0,5 é 10, vezes 10 tem 100 calorias. Então, eu usei 100 calorias para chegar até 0 graus Celsius. Então, o que me resta, eu tenho 260 calorias para fazer o resto do processo. Então, a gente pode pular para a etapa 2. Qual que é a etapa 2? A etapa 2 é quando a gente vai mudar a fase do gelo. Então, quando eu mudo fase, eu tenho que ir mole. Onde o calor latente é de fusão, porque eu vou de gelo para água líquida, tá? Então, vamos calcular a quantidade de calor que eu preciso. A massa que mole é a massa que ele me deu, 20 gramas, e o calor latente de fusão é 80 calorias por grama, tá? Então, fazendo essa conta, 2 vezes 8 é 16, sobra 2 zeros, 1.600 calorias. Então tá, se eu tenho que sobrou 2.600 calorias e eu uso 1.600 calorias para fazer esse processo, quanto que me sobra de novo? Opa, me sobra 1.000 calorias. Então tá, eu passei da etapa 2. Eu vou calcular a quantidade de calor que eu preciso de pular para pular a etapa 3. A etapa 3 é o quê? É ir água de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Se eu mudo temperatura, eu não tenho mudança de fase,
eu vou usar o que macete. Então, é de novo, massa, 20. Calor específico da água é aquela padrão lá, padronizada 1, vezes a mudança de temperatura. Então, a temperatura final é 100, temperatura inicial é 0 da água, tá? Fazendo essa conta, a gente tem que 20 vezes 100 me dá 2.000 calorias. Só que, cara, 2.000 calorias é muito mais do que eu tenho disponível, porque eu só disponibilizei 1.000 calorias. A gente pode ver que, como é uma relação linear, como eu tenho metade da caloria, eu vou ter metade da temperatura. Então, eu sei te falar que a variação de temperatura foi 50 graus Celsius. Só que isso a gente tem que fazer com conta, né? Porque se às vezes o vestibular é escrito, é objetivo, não é objetivo, não, é dissertativo, você tem que provar com conta. Então é isso que a gente vai calcular. Calor, M, C, delta T. Então, essa etapa 3 não vale mais. O que vale é quando eu dou 100 calorias, eu quero saber qual que é a temperatura que ele para. Então, 100 calorias é igual a massa da água 20 vezes calor específico é 1, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é 50 graus Celsius. É a mesma coisa que eu cortar, faltou as barrinhas aqui para cortar, 100 dividido por 2, 50. Só que eu deixei delta T aqui porque, não sei, mas se a temperatura inicial do processo foi 0 graus Celsius, a temperatura final foi 50 graus Celsius. Então, a temperatura atingida foi uma temperatura final de 50 graus Celsius. Eu já vou até arrumar aqui, ó, temperatura final, beleza? E aqui vai ser TF menos TI. E eu vou aumentar isso aqui. Muito bom. Todo mundo entendeu? Vai comentando enquanto eu termino de arrumar aqui. Que parte que não tinha ido, o André, que você não tinha conseguido, e também Kelly, que faltou essa 3? Qual foi a parte que vocês pararam, assim? E o pessoal que também que tentou fazer pode falar, tipo, se aonde foi que vocês pararam ou o que tinha que rolou aí. Mas agora ficou claro, então, para vocês dois quais era o processo e como que você começa e como que você desenvolve a questão? Sim, é super tranquilo, é só que mole, que macete e saber o que acontece com a água, porque a água é uma substância que a gente usa muito, muito mesmo. Então, tipo, é muito presente no nosso dia a dia, então é muito fácil deles cobrarem. Por exemplo, principalmente, por exemplo, a água é o padrão de calor específico, que é 1, então ela é referência. E a gente usa água todo dia, então você faz gelo na geladeira, no freezer, você esquenta a água no fogão, você faz vapor com água, você usa água para energia elétrica para fazer vapor de água dentro de um ferro de passar. Então, tipo, é uma coisa que a gente está no cotidiano e que a gente tem que meio que saber de intuição. Então, é saber que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius, de vaporização é 100 graus Celsius, que vai ter um processo de mudança de fase com temperatura constante, que vai ter, quando não tem mudança de fase, eu tenho temperatura variando. Então, é muito cobrado, é muito frequente nos vestibulares a água, por ser, tipo, a gente bebe água, a gente usa água para tudo, assim, nós somos, acho que nosso corpo é basicamente 70% de água, o Roger deve saber mais disso, porque o Roger sabe de tudo, mas é muito comum, assim. Então, é bom a gente estar bem ciente em relação a esses processos com a água. Se fosse outra substância, muito obrigado, Rod. Se fosse outra substância, ele poderia dar a temperatura de fusão, a temperatura de vaporização. E você faz a mesma coisa, até chegar à temperatura que mole. Chegou na temperatura, até chegar na temperatura de fusão, que macete, desculpa. Chegou na temperatura de fusão, que mole, até mudar o estado. Depois que mudar o estado, que macete. Depois chegou na temperatura de vaporização, que mole de novo. Aí todo mundo vaporizou, depois que macete de novo, tá? Então ele poderia ter dado as temperaturas de fusão e ebulição, só que da água a gente precisa saber. E com isso, a gente fecha essa lista, foi bem tranquilinha, eu resolvi pegar leve, assim. E agora a gente vai para as outras questões que eu falei que era importante fazer,
porque é o mesmo conteúdo, só que estava numa lista antes, assim, que era a questão 4, aqui é 3, a questão 4 da aula passada e a questão 6. A questão 6 eu não fiz, então eu vou aproveitar para fazer agora. Bora começar, se alguém não estiver vendo, avisa. E aí, de novo, a mesma questão do gráfico. O gelo, ao absorver energia na forma de calor, pode ser transformado em água e, na sequência, em vapor. O diagrama de mudança de fase abaixo ilustra a variação de temperatura em função da quantidade de calor absorvida para uma amostra de 200 gramas de gelo. Então, era o mesmo gráfico, tá? O eixo está aqui embaixo, porque não importa onde você coloca esse eixo. Poderia estar aqui, poderia estar aqui. Mas o que ele me diz? Que ele começa a menos 30 graus Celsius gelo, ganha calor até virar zero. Depois que ele ganhou calor e mudou a temperatura, ele vai entrar na mudança de fase, que é a temperatura constante, até esse ponto aqui. Depois que todo o gelo virou água a 0 graus Celsius, a água consegue aumentar a temperatura até chegar a 100, até o ponto que toda a água está 100 graus Celsius. Toda a água 100 graus Celsius começa a vaporizar essa água até ter todo o vapor a 100 graus Celsius. Depois, com isso, eu posso voltar a aumentar a temperatura. Então, é basicamente o mesmo processo. Então, vamos para as alternativas. A primeira é que a temperatura do gelo variou linearmente ao longo de todo o processo de fase. Galera, se a gente pensar que se o gelo mudou de fase, a temperatura é constante. Então, se a temperatura é constante, o gelo não variou a temperatura linearmente durante todo o processo. Eita, tinha esse gráficozinho aqui, ó. Ficou bem mais intuitivo. Eu esqueci que tinha, porque foi da aula passada. Mas foi o que eu acabei explicando. Então, quando eu tenho mudanças de fase, a temperatura é constante, tá? Então, ela não vai variar linearmente durante todo o processo. Se ele falar que a temperatura varia linearmente ao longo de todo o processo de aquecimento, de mudança de temperatura, tá certo, tá? Porque quando tem mudança de temperatura, é linear. Quando tem mudança de fase, temperatura é constante, eu não tenho uma variação linear, beleza? Por isso que tá errado. A2. A amostra de gelo absorveu 100 calorias para se transformar em água a 0 graus Celsius. Galera, muito importante. Ela saiu de menos 30 e o ponto de parada é água a 0 graus Celsius. Então o ponto de parada não é aqui, porque aqui é gelo a 0 graus Celsius. O ponto de parada é aqui. Então eu vou ter que macete que molha ao mesmo tempo. Então o calor total é o calor da água até o gelo a 0 graus Celsius. Então essa reta inclinada aqui. Mas o calor para transformar gelo em água até esse ponto aqui. Então o primeiro processo é o que macete do gelo, e o segundo processo com temperatura constante é o que mole de fusão. Então aqui eu só coloquei o valor. A massa foi 200 que ele deu, a calor específico do gelo eu peguei na internet, tá? Mas o vestibular te daria, então é 0,5. E a variação de temperatura é temperatura final. A temperatura que ele para é 0 graus Celsius, a temperatura que ele inicia menos 30. Só que menos com menos dá mais, aqui ficaria mais 30. E vamos da parte do que mole. A massa, de novo, ele deu 200 vezes L, que ele deveria ter me dado também, mas se você não tem em casa, você pode procurar no Google, ou o vestibular é obrigado a te dar em algum apêndice ou alguma tabela, tá? Isso aqui é informação dada, que é 80. Então, com isso, a gente vai fazendo as continhas. Aqui vai ficar 200 vezes 0,5, me dá 100, vezes 30, 3.000. E essa parte, 2 vezes 8, 16, sobra 3 zeros, 16.000. Com isso eu tenho 19 calorias, que foi exatamente o que ele me falou aqui, tá? Então a 2 está certa. A parte 3, a alternativa 3, ele me fala que a amostra de gelo absorveu 3.000 calorias para se transformar em água a 0 graus Celsius. Galera, se a gente falou lá de cima que ele absorveu 19 calorias para se transformar em água a 0 graus Celsius, essa aqui tá errada. Por que tá errado? Porque a amostra de gelo absorveu 3.000 calorias para se transformar em gelo a 0 graus Celsius. E essa parte de 20.000 calorias está, eu não preciso calcular, porque eu já falei que a primeira parte da afirmação está errada. Então, a amostra de gelo absorveu 19 calorias para se transformar em água a 0 graus Celsius, ou 3.000 calorias para se transformar em gelo a 0 graus Celsius. A diferença é sutil, só que ela é bem significativa na resolução do problema, tá? E com isso a gente consegue fazer a última questão, que durante o processo de vaporização foi absorvida uma quantidade de calor 6,75 vezes maior que durante o processo de fusão. Então ele me fala sobre processo de vaporização e processo de fusão. Então eu vou calcular a quantidade de calor, porque eu não sei se é maior, se é menor, se é 6,75 vezes, só que eu preciso calcular os dois processos para ver a relação.
Então, primeiro, o processo de vaporização. Onde está o processo de vaporização? É aqui, ó, líquido virando vapor, tá? Lembrar do diagrama de fase da água, líquido virando vapor. Eu tenho mudança de fase, eu tenho que mole, onde é massa e o calor latente de vaporização. E a parte de fusão é onde sólido vira líquido, aqui dessa de baixo, é a massa vezes o calor latente de fusão. Então é só pegar os valores no Google ou no vestibular. A massa ele me deu 200, o calor latente de fusão é 450 calorias por grama. Então, se eu fizer essa conta aqui, me dá 108 mil calorias. Já o calor de fusão é 200, que é a massa, vezes 80. 80 é o calor latente de fusão, tá? Peguei no Google de novo. O vestibular vai ter que te dar. 8 vezes 2 é 16 de novo, essa conta você já tinha feito lá no tópico 2, mas vamos lá, 8 vezes 2 é 16, sobra 3 zero, 16 mil. E ele me fala que durante o processo de vaporização foi absorvido uma quantidade de calor 6 vezes 75 vezes maior que durante o processo de fusão. Então, o que isso representa? Que a divisão entre calor de vaporização e calor de fusão tem que me dar 6,75. Então, como que a gente vai fazer? A gente divide os dois valores. A gente sabe que calor de vaporização dividido por calor de fusão é a divisão entre eles. E se você cortar os zeros, fica 108 dividido por 16. E 108 dividido por 16 é exatamente 6,75, que é o calor, o que ele fala no exercício. Tá, eu tenho dúvida. Isso aqui é uma divisão, né? Eu posso multiplicar cruzado. Então, fica aqui, calor de vaporização é igual a 6,75 vezes calor de fusão. Eu vou fazer aqui, ó, do lado para vocês verem. Vou diminuir aqui. Calor de fusão está dividindo. Eu vou passar multiplicando. Apago. Ctrl X. Eu vou passar multiplicando. Então, ó, eu tenho aqui, ó. Só para ficar mais claro ainda. Só vou ter que passar tudo. Eu tenho que o meu calor de vaporização é 6,75 calor de fusão. Então, isso representa que é 6,75 maior 6,75 vezes maior o calor de vaporização do que o calor de fusão. Então, se a gente olhar a resposta, a 2 e a 4 estão certas, então a alternativa é a letra B de bola. Ficou claro agora para o pessoal que não tinha conseguido? O resto da galera, conversa comigo. Beleza. Vamos para 6, então, que a 6 é a última de hoje. Depois eu quero conversar com vocês um pouco. 5, 6, tá? A 6 parece complicada, mas não é. É o mesmo estilo da 1, que a Andrea falou que era fácil. Então, só que tem que tomar cuidado que a equação, o que ele pede é diferente. Mas vamos com calma, tá? De pouquinho em pouquinho. Na cozinha de um restaurante, há dois caldeirões com água. Então, tem um caldeirão a 20 graus Celsius e outro a 80 graus Celsius. Então, quantos litros devemos pegar de cada um de modo a resultar, após a mistura, 10 litros de água a 26 graus Celsius? Então, galera, basicamente, vamos esquematizar o problema. Eu tenho um caldeirão com água líquida a temperatura de 20 graus Celsius e outro caldeirão com água líquida, só que quente, a 80 graus Celsius. E com isso eu vou abrir uma torneira em uma panela, por exemplo, uma mistura dessas duas águas, aonde eu quero que eu tenha uma temperatura final dessa água aqui a 26 graus Celsius, aí um volume final de 10 litros, tá? Dado que a densidade da água é 1 por grama, 1 grama por centímetro cúbico. Eu gosto de lembrar que 1 quilograma é 1 litro. É bem fácil na minha cabeça, nesse exercício ajuda muito. 1 quilograma é 1 litro de água. É a mesma coisa que eu penso muito quando eu pego uma jarra de 1 litro, eu estou pegando uma jarra de 1 quilo, desconsiderando o peso da jarra, obviamente. É isso que fica na minha cabeça. Então, galera, eu quero saber a massa de cada um, tá? Então, eu não tenho informação. Mas sempre, eu já falei algumas vezes antes, quando o exercício é cumprido, você começa por onde você sabe e depois você vai indo de pouquinho a pouquinho fazendo, tá? Então, eu vou começar por onde eu sei. Vai mudar de fase os líquidos? Não, então eu tenho que ir macete, tá? Eu tenho que ir macete para os dois. Vamos começar pela água líquida. Que macete?
o calor que o ar cede, porque ele aumenta a temperatura, é a massa de ar vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, beleza? Temperatura final 26, temperatura inicial 20. Então eu tenho que minha equação do calor é 6 vezes a massa de ar, tá? Então a massa que eu der vezes 6 é a quantidade de calor que o ar vai ceder. Então aqui eu cheguei num ponto que eu não tenho mais o que fazer, não sei massa de ar. Então vamos para outra caldeira, para o outro panelão ali. De novo, não tem mudança de temperatura, não tem mudança de fase, temperatura vai variar, então eu vou usar aqui mole de novo. Então, o calor que B, desculpa, o primeiro ele ganha calor, e agora o corpo B aqui vai ceder calor, tá? Me desculpa, arrumem isso aí. Então aqui ele vai ceder calor. O, o calor da massa de B é vezes o calor específico 1, vezes a variação da temperatura. Qual que é a temperatura final? 26 graus Celsius. Qual que é a temperatura inicial desse caldeirão? 80 graus Celsius. Então vamos fazer as contas. Uh, 26 menos 80 vai me dar menos 54. Então eu sei que o calor de B é menos 54 massa de B. Então toda a massa de B que eu der para essa caldeira aqui, para essa panela aqui, eu vou ter como multiplicado por 54, eu vou ter o calor que ela perdeu, tá? Galera, não tem mais para onde ir. Então, isso aqui, eu já montei as equações separadas, mas eu não cheguei em nenhuma conclusão. Só que daí a gente tem que lembrar que isso aqui é como se fosse um calorímetro ideal. Ele perde calor para o meio ambiente? Ele não perde calor para o meio ambiente. Então, o que, que acontece? O calor de A mais o calor de B tem que ser zero. Porque tudo que o A perde, tudo que o A ganha, o B perdeu. Então, eu sei que 6 massa de B é igual a menos 54 massa, 6 massa de A menos 54 massa de B é igual a zero. Eu passo massa de B para o outro lado. Então eu tenho uma equação aqui, ó. Se eu cortar os dois lados e dividir por 6, eu tenho que uma massa de A é igual a 9 massa de B. Galera, não consigo chegar em mais nada aqui, tá? Eu não tenho massa de A, eu não tenho massa de B. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente tem que procurar no exercício alguma outra informação que ele nunca te dá. E a única informação que esses exercícios nunca te dão, 10 litros. Mas o que é isso? Não sei. Mas eu sei que com 10 litros eu consigo achar a massa que isso aqui tem que ter, né? Porque se eu tenho 10 litros, eu tenho 10 quilogramas de água. Então, pô, faltou essa informação. Vamos usar ela. O que a gente sabe? A gente sabe que se eu somar as duas massas que entraram aqui, tem que me dar 10 quilos. Então, eu só coloquei isso na forma de matemática. Massa de A mais massa de B é igual a 10 mil gramas, ou 10 quilos. Eu só deixei em grama por causa que o calor tá em caloria. Então, só para deixar compatibilidade de unidade, tá? Então, com isso, eu tenho minha segunda equação aqui, ó. Se eu passar massa de B para o outro lado, eu sei que massa de A é 10 mil menos massa de B. Então, eu tenho duas incógnitas e duas equações. Eu vou jogar essa massa de A aqui dentro, tá? Colocando 2 dentro de 1 vezes massa de A. Eu pego da equação 2, 10 mil menos massa de B igual a massa de B. Faço distributiva. Fica 10 mil menos massa de B. Menos massa de B passa para o outro lado mais massa de B e me dá 10 massa de B dividido por 10 mil. É igual a 10 mil, desculpa. Corto um zero aqui com um zero ali, me dá massa de B, tem que me dar 1.000 gramas ou 1 quilo, tá? Só que a gente tem que lembrar, ele me pede quantos litros deveremos pegar. Só que a gente lembrar, 1 quilo é 1 litro. Então, o volume da caldeira B, que é a caldeira quente, é 1 litro. Então, eu preciso tirar 1 litro de água da caldeira quente vermelha aqui. E agora que eu tenho o valor de massa de B, eu posso usar qualquer uma das duas equações para calcular a massa de A. Eu vou usar a 1 porque eu não tenho que, é bem simples aqui, é só uma multiplicação. Lembrando que a massa é 1.000 gramas. Então, massa de A é 9 vezes massa de B, 1.000 gramas. Então, 9 vezes 1.000 me dá 9 mil gramas ou 9 quilogramas. Lembrando de novo, 1 quilograma é 1 litro, 9 quilogramas, 9 litros. Então, eu tenho que pegar 9 litros de água da água gelada aqui, do A, e 1 litro da água quente para ter esse reservatório no final a 26 graus Celsius. Ficou claro, galera? Responda aí.
É. Ah, não é tanta coisa assim, não. Ah, mas você, mas você entendeu que a gente tem que chegar num ponto onde a gente não consegue andar mais. Se a gente não anda mais, a gente tem que procurar alguma coisa que tá diferente ali. Pode ir falando aqui enquanto eu vou entrando aqui. Rapidinho. Não sei se o Roger. É complicadinha mesmo. Eu geralmente. A questão 6 é meio que uma questão de desafio, assim. Então. É, eu coloco ela um pouquinho mais pesado. Galera, eu tenho 10 minutos. Eu vou só parar. Oi, eu buguei. É um site que o pessoal tá usando muito nas aulas. Que eu vou usar do pessoal do cursinho de escrever assim interativo nesses 10 minutinhos. Eu só vou parar a transmissão para eu mandar o link para vocês, tá? Porque se vocês verem, perde a graça. Mentimeter, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu quero tirar os comentários que eu já fiz. Na real, eu vou fazer um novo. Entendeu? Eu já fiz ele, só que daí eu tentei. Calma aí, galera. New presentation. Galera, tentem entrar nesse link aqui. E vocês vão colocar o código que eu vou mandar aqui embaixo. 4526016. Roger, entra também aí, por favor, para ver se vai dar certo. Calma, 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 calma. Tá, entrou aonde, ô Richelli? Na apresentação ou no lugar de escrever? No lugar de escrever. Tá, e É você isso. consegue escrever? Consigo escrever, eu Então, o acho. pessoal do cursinho tenta escrever alguma coisa aí. E a pergunta tá como você se sente quando ouve a palavra vestibular? Isso. Beleza. Galera, se vocês puderem responder aí, vai aparecer as respostas aqui pra mim pra gente conversar um pouco só nesses últimos 9 minutos. Vocês estão conseguindo? Ou nem tentaram? Momentos de tensão. Sim. Tá, top. Richelle, bora mandar uns spam lá só pra fazer número. Vai lá. Bora acabar com a brincadeira do Lucas. Nunca mais ele faz. Beleza. Vocês vão ver só. Boa, temos uma resposta. Pessoal que sobrou, que não respondeu, Luana, Kelly e Alan vão responder. Opa, tem mais uma aqui, muito bom. Enquanto o pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui. Essa ferramenta eu ainda não conhecia. Bom, então, galera, basicamente, se o pessoal quiser responder depois, pode ir respondendo. Mas, basicamente, tipo, é uma pergunta interativa
aonde eu perguntei como você se sente quando eu estava no vestibular. Eu tô bem ansioso, assim, também em relação às minhas aulas. É muita coisa e eu imagino que vocês também. Então, é por isso que eu fiz isso. Então, basicamente, aqui tem confiante, incerteza, ansiedade, nervosa, ansiosa. Tipo, é normal, assim, fiquem calma. Eu acho que vocês estão se preparando bastante, principalmente com cursinhos, vocês fazem as listas, as aulas que você tem. Tá sendo um ano atípico para todo mundo, e todo mundo tá saindo para baixo ou por cima, assim, depende muito de como você leva esse momento. Tem pessoas que estão dando certo, estudando em casa, tem pessoas que estão dando totalmente errado, mas ficam calmas, se não der esse ano vai dar no próximo, isso não tem que ser agora, sim, fiquem calmos que vai dar certo. Mas se preparem também. Tentem dar o máximo para dar certo, que aí vocês vão conseguir. Beleza, galera? Boa noite. Uma mensagem motivacional para ir dormir bem. E eu tô bem cansado também, tô morrendo de calor. Espero que vocês estejam seguros em casa. Muito obrigado pela aula de hoje.